Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Nós podemos ver aqui que aquelas pessoas que seguiam a Cristo, Jesus tinha os discípulos que o seguiam, mas também tinha a multidão. E quem se levantou aqui para falar, para pedir algo, foi da multidão, não foi um discípulo. E ele fala para Jesus assim, o mestre, ele reconhece que Jesus é mestre, só que não reconhece ele como Senhor e como Salvador. E aí ele fala assim, diz ao meu irmão que reparta comigo a minha herança. Ele queria que Jesus se intrometesse no caso de família. Irmãos, muitas das vezes também pessoas vão querer que a gente se intrometa no casamento dos outros, na vida dos filhos, na vida de alguém. E a gente não tem esse direito. O que a gente pode fazer é dar um conselho, é dar uma palavra, mas jamais se intrometer. E quando a gente ficar sabendo de alguma coisa, cabe a gente orar. Porque problema todo mundo tem, mas nós não podemos nos intrometer nos problemas dos outros. Não cabe a nós. A gente pode ajudar aconselhando, orando e intercedendo. E qual era o motivo aqui que ele queria que Jesus se intrometesse? Ele está dizendo aqui, peça para que o meu irmão venha dividir comigo a herança. O que dá a entender que o irmão desse camarada não queria dividir a herança com ele. E aí nós podemos ver, irmãos, o coração de pessoas avarentas, que só pensam nelas. Acha que só ela tem direito das coisas. E a gente sabe, quando é herança, geralmente todos têm direito. E geralmente em partes iguais. Claro que o testador pode fazer o testamento e pode também mudar a situação, é bem verdade. Mas nós podemos ver aqui que ele tinha um direito. Só que ele queria que Jesus se intrometesse nisso. Mas Jesus não veio para isto. E aí está o X da questão, porque diz a palavra, olha o que Jesus fala. Mas ele lhe disse, homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus estava dizendo a ele, eu não sou juiz dessas causas. Em outras palavras, Jesus deixou a lei, Jesus deixou as autoridades, e estão aí. Tem autoridades constituídas para isto, e as pessoas têm que buscar os seus direitos. É bem verdade, como diz Isaías capítulo 10, que há leis que são injustas. Infelizmente. Mas se a pessoa tem direito e está dentro da lei, ela pode reivindicar isso. Se ele tinha direito, ele tinha que procurar um juiz. Porque a gente precisa separar o terreno do céu, pessoal. É claro que Deus pode nos ajudar, né? Às vezes a situação está amarrada, está apertada, e nós temos que orar, mas Deus não pode ir contra a sua palavra. A pessoa precisa recorrer à lei terrena que foi constituída. É claro que a lei de Deus ela é superior. Você se lembra muito bem da parábola que Jesus contou do juiz iníquo, que não temia Deus, não temia homem, e não quis julgar a causa daquela viúva, mas ela foi perseverante, irmãos, e queria que ele julgasse a causa dela. Ele não queria, mas por fim, de tanto ela insistir, de tanto ela reivindicar de acordo com a lei, ele acabou dando um ganho de causa a ela. Então Deus deixou a lei. Se você tem algum direito, está de acordo com a lei, não fica só esperando do céu. Você tem que buscar, contratar um advogado. A gente tem que tomar cuidado para não ser religioso, pessoal, porque às vezes a gente às vezes somos religiosos nessa parte. Mas Deus deixou a lei, nunca se esqueça disso. Você vai lembrar muito bem de quando
Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, ele dizia, ó, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Então as autoridades estão aí, e é importante a gente entender isso. Jesus, ele deixou bem claro para isso, eu não vou me intrometer, não vim para isso, tem a lei, tem aí os juízes, então busque e resolva esse problema. Agora, infelizmente, nós sabemos que quando, irmãos, você quer conhecer o parente é na hora da herança. Irmãos, é um problemão. Já atendi tantos casos, é tanta avareza, tanto egoísmo. Tem pessoas, irmãos, que não pensam nos outros, ou pensam nela. E tem aquela também, às vezes, que não fez nada, é o que mais briga. Nunca colocou uma agulha. E geralmente essas pessoas são o que mais dão trabalho numa herança. É complicado. E Jesus vai nos ensinar algumas coisas aqui muito importantes. Mas eu creio que você até agora está entendendo a mensagem. Jesus não se intromete, não se intrometeu. A gente não tem que se intrometer nos problemas dos outros, irmãos. A gente pode ajudar no conselho se a pessoa pedir, a gente pode orar, mas se envolver, não. Coloque isso no seu coração. Não vai trazer um problema desnecessário para você, não se envolva. Porque não vai só envolver você e a pessoa, vai ter outras pessoas envolvidas. Você vai comprar uma briga que não é sua, que não lhe diz respeito. Sai fora dessa. Não cai nessa cilada não, irmãos. Ore pela pessoa, interceda, mas não queira carregar esse fardo que não te pertence. Aí diz a palavra de Deus no versículo 15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aí Jesus estava dando um alerta para os seus discípulos, como para a multidão. Olha, cuidado com a avareza, se guarde dela. Porque ele diz aqui uma coisa muito importante. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, naquilo que tem. A vida não é só isso não, não é só dinheiro, não é só o financeiro, não é somente os bens materiais. E nós sabemos que muitas pessoas são apegadas a isso. A palavra de Deus diz, no livro de 1 carta a Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro não faz mal, o dinheiro é bom. Só faz mal quando a pessoa ama. Aí, quando a pessoa ama o dinheiro ele vende até a mãe, irmãos. Ele vende até o seu Senhor, o seu Salvador, como Judas fez. O amor ao dinheiro, não é errado você possuir o dinheiro, mas o dinheiro te possuir. Pelo contrário, a vida não é só isso não. E infelizmente tem muitas pessoas que o seu coração, o seu tesouro está ali, irmãos. Ela só pensa no dinheiro e faz de tudo pelo dinheiro, esquece da família, esquece de passear, esquece de viver. Olha o exemplo que Jesus deu aqui, muito profundo, pessoal. Eu já preguei isso aqui várias vezes, mas é tão bom quando a gente medita na palavra, a gente estuda e o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aí Jesus fala assim no versículo 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então Jesus aqui ele começa a falar sobre uma parábola de um homem rico. Ele era rico, ele tinha uma fazenda, era riquíssimo. E diz a palavra aqui que a sua fazenda produziu muito. Foi algo espetacular, uma colheita maravilhosa. Aí Jesus continua dizendo, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. É interessante notar que ele tinha lugares para estocar. Porém, como foi uma colheita espetacular, ele disse assim, onde que eu vou colocar isto? Ele não poderia ter dado aos pobres, ele não poderia ajudar alguém, porque ele já era riquíssimo. É importante aqui a gente entender algo, irmãos. Ele produziu, a fazenda dele produziu, porque ele plantou.
Ele trabalhou arduamente. Ele enfrentou o sol, enfrentou a chuva, temperatura fria. Ele era batalhador. Ele ganhou esse dinheiro com honestidade, essa riqueza com honestidade. E louvado seja Deus, irmãos. A própria palavra diz que Deus socorre aquele que é esforçado. Deus não tem nada contra a riqueza, ou se a colheita da pessoa produziu muito, desde que é de uma forma honesta e correta. E ele era correto, ele era honesto, ele era trabalhador. Mas ele pensou assim, o que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar essa colheita? Deu demais, tem muito. E ele já era rico, riquíssimo. E nada contra os ricos. Jesus não tem nada contra os ricos. Mas ele disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É óbvio que tem muita gente rica, a gente sabe, tem jogadores de futebol que são milionários, artistas. A gente sabe, no meio político, tem gente que é rico, que é milionário, e entregaram sua vida a Jesus Cristo. Mas Jesus declarou que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é verdade, por quê? Porque o Deus dele é o mamon, é o dinheiro, são as riquezas. E Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Jesus chama o dinheiro de mamon, de Deus. Olha que coisa séria. Chama o dinheiro de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, isso é muito sério, isso é muito profundo. Mas aí ele diz, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. É interessante notar que ele fala, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer outros maiores. Ele não precisava disso. Mas você vai entender o porquê. É errado a pessoa estocar? Não. É errado o fazendeiro fazer isso. José fez isso lá no Egito. Só que a motivação de José é para que as pessoas não morressem de fome. Não somente os seus parentes, não somente o povo de Israel, mas também as nações. E Deus deu sabedoria a José, falou com José, revelou o sonho de Faraó, para que a sua família, ele próprio, como também as demais nações, não morressem de fome. Então ali tinha uma motivação correta e certa. O Egito prosperou na época de José e alimentou outros. E a prosperidade divina tem esse objetivo. Quando Deus dá um pouco mais para alguém, é para a pessoa repartir e ajudar. É claro que a pessoa pode estocar, não tem problema, não é isso, a questão não é essa. Mas a pessoa, eu vou mostrar 3 falhas, isso aqui eu vou deixar mais para o final. 3 falhas que ele cometeu. E 3 falhas seríssimas. Então, se a pessoa tem um dom, que riqueza é dom, prosperidade é dom, tem gente, irmãos, que vai arrebentar como empresário, como lojista, no varejo, como vendedor. Tem gente que nasceu para isso, Deus deu esse dom, para contratar funcionário. Glória a Deus, quando a pessoa prospera e cresce, ela vai precisar de funcionário, ela vai precisar contratar. Esse é o objetivo. E glória a Deus por isso. Mas esse homem, vamos continuar vendo aqui, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Olha o trabalho que ele ia ter de derrubar os celeiros, que já eram grandes, para fazer outros. Eu tenho certeza que Deus não deixaria faltar para ele. Como o caso lá do jovem rico, que queria a vida eterna, ele até queria a vida eterna. Quando Jesus falou, guarda os mandamentos, ele falou, tudo isso eu tenho feito. Eu fico imaginando ele falando de boca cheia. Tudo isso eu tenho guardado, Senhor, porque eu honro meu pai e minha mãe, eu amo a Deus, de boca cheia, mas
percebe um pouco de soberba. Mas Jesus falou, falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ele era uma pessoa avarenta, egoísta, ele não pensava nos pobres. Era dele? Era. Mas a Bíblia diz que os avarentos não vão herdar o reino dos céus. Está na Bíblia isso, não sei o que estou falando. E aí diz aqui ainda, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ele disse, olha, vai dar para mim viver muitos anos. E ele disse isso para a alma dele. Você vai descansar, você vai curtir, você vai comer, você vai fazer festa, tudo tranquilo. Nada contra isso, isso não é errado. Mas é a motivação. A motivação que é errada. Porque ele estava pensando só nele. Diz a palavra no versículo 20. Mas Deus lhe disse, isso é muito forte. Isso é de arrepiar. Quando o Espírito Santo me deu esse entendimento algum tempo atrás, diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. É errado ajuntar tesouro? Não. Mas a pessoa, às vezes, é rico materialmente, mas não é rico para com Deus. É a motivação. Mas eu quero que você entenda que ele achava, aí nós vamos ver 3 falhas dele. 3 falhas graves que ele cometeu. A primeira é, ele achava que era imortal. Ele achava que ia viver nessa terra por muitos anos. Porque ele mesmo diz, eu vou viver muitos anos. E ele achava que era eterno. O nosso espírito é eterno, mas o nosso corpo não. Essa vida terrena vai passar. E quantos neste momento, irmãos, estão fazendo de tudo? É errado trabalhar, não. Tem gente que é esforçado, que batalha para comprar sua casa, comprar um carro. Batalha para manter a família. Faz de tudo, às vezes trabalha até em 2 empregos. Mas a questão não é essa. A questão quando a motivação é errada. Então ele achava que era imortal. Ele achava que ia viver por muitos anos. E aqui Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Em outras palavras, esta noite você vai morrer. Irmãos, a gente não sabe o dia da manhã. Eu não sei. É um clichê que eu estou falando. Mas tem gente que acha que não vai acontecer nada com ela daqui a alguns anos. A Bíblia nos dá no mínimo 70 anos, promete no mínimo 70 anos. Eu tenho uma avó, glória a Deus, tem 103 anos de idade. Está bem, está lúcida, glória a Deus por isso. Mas nós temos que viver de modo tal que glorifique ao Senhor, que exalte ao Senhor. Não que pensamos em nós mesmos, não que sejamos egoístas, avarentos. Isso não é o propósito. Como é bom abençoar pessoas, mas com uma motivação certa. Porque infelizmente muitos, quando vão abençoar, dão uma cesta básica, pede até para fazer um filminho, só para colocar na internet e ganhar like. Já perdeu sua galardão. Jesus ensina isso nas bem-aventuranças. No capítulo 5, capítulo 6, 7. É importante que nunca leu, tem que ler. E já recebeu o galardão dele diante dos homens. O que a mão esquerda faça, a direita não saiba. Este é o propósito. Abençoa alguém, glória a Deus. E dá uma satisfação quando você é usado por Deus para abençoar alguém, abençoar um ministério, socorrer alguém. Está sempre disponível para ajudar alguém quando precisar, quando der. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus.
Louco, hoje pedirão a sua alma, você vai morrer hoje. Você está pensando que você vai viver muitos anos e você tá. Isso aí vai ficar tudo aí. Você vai morrer e vai ficar tudo aí. E você poderia estar abençoando alguém que está precisando, socorrer alguém que está precisando. E o próprio Deus dirige, hein? O próprio Deus dirige a pessoa. Escuta o que Deus está falando conosco nesta noite. A gente não sabe o dia de amanhã. Tem muita gente aí, se esquece de todo mundo, irmãos. Fica habitolado só no trabalho. Esquece que tem outras coisas para fazer. Às vezes tem família. E às vezes não passa tempo com a família. Habitolado no trabalho de segunda a segunda. Não tem férias. Não, você pode trabalhar tudo mais. Você precisa ter o seu tempinho. Porque a gente não sabe o dia da manhã. E ele diz, louco, esta noite te pedirão teu homem. E o que tens preparado? Para quem será? E o que você tem preparado para a eternidade? Para quem será a sua alma? Para quem você está preparado tudo isso aí? Você fica se matando, morre, fica tudo aí. Eu estava lendo um livro onde conta a história de uma pessoa. Essa pessoa, ela foi ministrar num certo lugar, porém a mala dela se extraviou no aeroporto e ela precisava comprar umas roupas. E aí ela foi no brechó e nesse brechó lá tinha uns ternos, novinho, tudo direitinho, e um brechó muito bom, por sinal, né? O livro fala. Aí ele foi lá, comprou. Quando ele estava comprando uns ternos, a vendedora falou assim, ó, esse terno, ele tá novinho, você pode ver, porém, ele só foi usado para sepultar algumas pessoas. Esse terno que você está levando, alguém foi sepultado com ele. Ninguém usou, só o morto que usou, só naquela hora e depois foi tirado e tal. E aí, olha que interessante. Ele pegou, falou, não tem problema, eu preciso ministrar a palavra. Sabe o que ele percebeu? E eu lendo esse livro, falou muito ao coração dele. Quando ele foi colocar a mão nos bolsos do terno, não tinha bolso. O bolso estava fechado. Não tinha bolso. E ele tentou abrir e não conseguiu. E aí Deus falou muito forte ao coração dele. Não dá para levar nada nos bolsos. Não dá para levar o carro, a casa, a sua riqueza, o ouro. Fica tudo aí. E às vezes as pessoas estão se matando até hoje, irmãos. Tem gente que já está com idade já. Gostar de trabalhar é uma coisa, ficar bitolado é outra, irmãos. O tempo passa muito rápido. Poderia ter mais tempo com a família, passear, conhecer lugares novos se tem condição. Você tem que fazer isso, irmãos. Ajudar uma pessoa que Deus colocar no seu coração. Deus coloca, por exemplo, uns anos atrás, há muitos anos, como da minha conversão, eu me lembro quando Deus colocou uma nação para mim estar orando. Não tinha muito tempo de conversa não, mas Deus falou comigo para orar pelo Iraque. E eu fiquei alguns anos orando pela nação, pelo país, pelo Iraque. Então foi para você aqui. Eu adotei aquela nação, Deus colocou no meu coração. E eu orei até Deus sabe todas as coisas. Claro que hoje, pastor, você ora por nações específicas, não oro pelas nações, pelas autoridades constituídas. É a minha obrigação como cristão. Então é só para você entender. Então, irmãos, se Deus colocou algo no seu coração, Ele coloca, é dando que se recebe. Quem planta, colhe. Mas se você perceber essas pessoas que amam o dinheiro, irmãos, essas pessoas caem em ciladas, como diz a Bíblia. Se a gente for olhar, Balaão, irmão, Balaão vendeu o seu ministério. A Bíblia diz o que ele falava. Se ele abençoava, a pessoa era abençoada. Se ele amaldiçoava, a pessoa era amaldiçoada. Balaque, quando contratou Balaão, se contratou, é porque pagou, fez um contrato com ele.
Ia dar dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas é só para você entender. Tem gente que vendo o seu ministério, isso é muito triste, irmãos. Como Judas traiu Jesus, traiu o cabeça da igreja por causa de dinheiro. E não se escandalize, irmãos. A escola de Judas, de Balaão, não fechou, não. Tem muita gente ocupando o altar, ministrando a palavra de Deus, por causa do dinheiro, não é por causa de almas, não é por causa de pessoas. E quem é espiritual sabe quando a pessoa é pastor de verdade, quando cuida de verdade, que não se importa com dinheiro. Isso é notório, pessoal, isso é notório. Então, infelizmente, tem muita gente assim. Tem muita gente que está com a mente fechada. Aí tem gente que não tem mais saúde, fica se matando. Tem gente que está inquieta, ansioso para ter as coisas. Não é errado você querer ter as coisas, mas não de inquieto, ansioso por coisa alguma. Se Deus prometer algo para você, Ele vai cumprir. Se você está trabalhando honestamente e corretamente, Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Ele vai te dar o pão de cada dia. Ele vai fazer você prosperar. O apóstolo Paulo diz, tendo que comer o que vestir, estejamos satisfeitos. Mas glória a Deus pela casa, glória a Deus pelo carro, pelo pão de cada dia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Não queira ser o que o outro é. E, infelizmente, principalmente a juventude, às vezes ela, para querer estar naquela turma, quer se vestir igual a eles e não tem condições. Porque às vezes o pai é um classe média, média alta, e o pai e a mãe, às vezes, dessa pessoa não é, e quer se vestir igual. E se o pai e a mãe não for inteligente, vai se arrebentar fazendo dívida e depois não consegue pagar. Por isso tem que explicar a realidade para o filho, para a filha. Olha, não queira se comparar com os filhos daquele que é rico, daquele que é milionário, do jeito que ele se veste, o carro que ele tem. Glória a Deus, que Deus abençoe. A gente tem que se contentar com a nossa realidade. Tendo o pão de cada dia, glória a Deus. Vamos nos esforçar para que você estude, faça um curso, mas vamos nos contentar que jamais Deus vai nos deixar, vai nos abandonar, vai nos amparar. Davi ele disse, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E glória a Deus. A gente tem que falar a real, pessoal. Em nome de Jesus. Agora, é errado você correr atrás dos seus sonhos, é errado você lutar, trabalhar. Não, não é isso, não é essa a questão. É tomar cuidado com a ganância, tomar cuidado com a avareza. Isso é perigosíssimo. Eu vou falar mais 2 erros dele. Deixa eu só ler aqui, para não ficar na minha palavra, eu vou ler o versículo 9. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Olha o que diz aqui a palavra. O versículo 7 diz assim, capítulo 6, versículo 7. Primeira carta a Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Isso é óbvio, mas tem gente que acha que vai levar. Aí diz o versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, glória a Deus, porque tem gente que não tem o que comer, não tem o que vestir. Aí cabe a gente, tendo condição, abençoar essa pessoa. Eu lembrei até do Nonô Correia, era uma novela que passava anos, era criança, e eu me lembro do Nonô Correia. Colocava até corrente na geladeira para ninguém pegar, no armário. E ele comia do pior, e ele tinha condições. E comia do pior, irmãos. E tem gente que tem condições de comer um pouquinho melhor, mas não. Se tem condições de comer um pouquinho melhor, o apóstolo Paulo disse, aprendi tanto a ter abundância, como a ter escassez. No momento de abundância, é óbvio, você não vai gastar tudo, você tem que ser inteligente. Mas você pode comprar uma coisinha melhor? Então compra. Comer um alimento melhor, está com desejo de comprar, vai lá e compra. Agora, é errado você guardar? Não. O errado não é o guardar, é a motivação egoísta, avarenta, ganância. Aí diz,
Porque a própria palavra diz que os pais entesouram para os filhos. Aí diz a palavra, mas os que querem ser ricos, Não tem gente que fala assim, eu quero ser rico, vou fazer de tudo para ser rico. Ih, irmão, isso é um perigo. Porque olha o que diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação. O inimigo já sabe que ela quer ser rica, vai fazer alguma coisa com ela para que ela caia em tentação do roubo, no crime, passar alguém para trás. Porque a pessoa que quer ser rica, é gananciosa. Irmãos, é que nem Judas. É sério isso, pessoal. É errado você ser rico? Não é essa a questão. É a pessoa que fica bitolada para ser rica. E nem todo mundo vai ser rico, irmãos. Aí fala de Abraão. Abraão era rico. Era, mas ele tinha funcionário. Jó era rico, mas tinha funcionário, tinha empregado. Nem todo mundo vai ser patrão, irmãos. Nem todo mundo vai ser um Messi, um jogador Messi. Tem vários jogadores aí, mas nem todo mundo vai ser um Messi. Vai ser um Neymar. É só para você entender. Cada um com seu dom, com seu talento. Se contenta. Em nome de Jesus. Até em relação ao ministério mesmo. Eu comecei o ministério tem alguns anos atrás, pouco tempo. E glória a Deus. Eu não tenho que me comparar com aquele ministério, glória a Deus, gigante, grande. Não. A Bíblia diz que um dele deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1. Eu só preciso fazer o trabalho que Deus me deu, a obra de Deus, com excelência. É isso que eu tenho que fazer. A quantidade, o crescimento vem dele. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Eu não vou me sentir menor por causa disso. Você não tem que se sentir menor. Porque um parente seu, de repente, cresceu, prosperou. E daí, glória a Deus. Desde que foi de uma forma honesta. Cada um, irmãos. Se contente com o que Deus te deu. E diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Quer dizer, se quer ser rico, ficar bitolado, o inimigo vai preparar uma tentação. O pessoal vai cair nessa tentação, nesse laço, nessa cilada. E também a pessoa vai ter aqueles desejos desenfreados, loucas, nocivos, como diz aqui, que submerge os homens na perdição e ruína. Pode perceber que essas pessoas caíram na ruína, estão tudo arrebentado. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, versículo 11 agora, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ô, irmãos, temos que fugir dessas coisas. Tendo que comer e vestir, o pão de cada dia, glória a Deus por isso, irmãos. Tendo um trabalho, um emprego. Ô, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Porque tem gente que às vezes fica de mão cruzada. Não é assim. A própria palavra diz que a pessoa tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que fazer por onde. Eu louvo a Deus pelas pessoas, irmãos, que estão tendo conquistas na vida. Com seu suor, com seu trabalho, com honestidade, está lá crescendo. Isso nos alegra. Às vezes a pessoa vê a pessoa morando numa casa e depois, às vezes, como que pode? Se a pessoa trabalhou honestamente, glória a Deus, não sabe que a pessoa vai trabalhar doente, com dor, com luta, problema dentro de casa. Mas está lá, às vezes se apertou, orçamento bem apertado para conquistar as coisas. A motivação correta. Então tem muitos que se desviam, perdem o foco. Como esse homem. Ele achava que ia viver muitos anos. Mas não ia morrer naquela noite. Quando Deus fala assim, olha, versículo 20, agora Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse, louco. Essa pessoa é louca, irmãos. Jesus chama a pessoa de louca. Louca, esta noite pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que você tem preparado para a eternidade? Jesus falou assim, ajunte tesouro no céu. Olha que coisa tremenda. Ele só estava juntando o tesouro na terra, mas não estava juntando o tesouro no céu.
É a motivação. Outra coisa, nós vimos aqui, primeiro erro dele, que ele achava que era imortal. O segundo erro dele, ele não se interessava pelas outras pessoas. Ele não tinha compaixão e misericórdia. Ele via pessoas passando necessidade, tinha um coração fechado, a mão fechada, o bolso fechado, não estendia a mão. Porque os avarentos, eles são assim, os gananciosos são assim. É que não sanguessuga, como diz lá em Provérbios. Ele só fala assim, dá, dá, dá. Ele quer tudo para ele, tudo dele. Infelizmente tem gente assim. Isso é um erro dele. Ele não se interessava pelas pessoas, pelo bem-estar de outras pessoas. Não se escandalize o que eu vou falar. Tem gente pregando o evangelho que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Coisa séria. Um dia nós vamos estar diante de Deus, irmãos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem iremos prestar contas. A igreja é de Jesus. As almas são de Cristo. As almas são do Senhor. Terceira falha dele, terceiro erro, e para mim a mais grave de todas. Ele vivia como se Deus não existisse. Meu Deus do céu. Ele vivia como se Deus não existisse. Tem muita gente que infelizmente está vivendo assim, como se Deus não existisse. Só pensa nas coisas terrenas. Jesus deixou bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas estão nem aí para o Senhor. Não se prepara para a eternidade, como ele falou, louco, hoje pedirão a tua alma, você vai morrer hoje, você está pensando que vai viver muitos anos. O que você tem preparado para a eternidade? Para quem será a sua alma? Você se lembra que antes de Jesus morrer, ele faz a última oração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós podemos ver Estevão imitando Jesus quando estava sendo apedrejado. Ele perdoou dizendo: Senhor, não me impute esse pecado. Recebe o meu espírito. A palavra de Deus diz que quando morreu o rico e o Lázaro, a palavra de Deus diz que quando morreu o rico, foi direto para as profundezas do inferno. Por quê? Porque ele é avarento. Não por ser rico. Aquele mendigo, querendo comer, irmãos, até as migalhas, não dava nada, os cães lambiam as feridas dele. Diferente daquele samaritano. O levita passou de longe daquele que estava quase morto, no meio do caminho, o sacerdote, mas aí veio um samaritano e cuidou dele, depois pagou estalagem. É muito profundo isso. Voltando a falar do rico Lázaro, quando o rico morre já acorda em tormentos, porque o espírito não morre, pessoal. Para quem não sabe, um dia, essas pessoas que já morreram em Cristo, um dia elas terão o mesmo corpo, só que glorificado. É uma outra mensagem, mas só para você entender. Jesus, quando ressuscitou, estava com o mesmo corpo, mão furada. Lembra que ele falou para Tomé? A ressurreição é real, pessoal. A eternidade é real. Mas quando morreu o mendigo, os anjos de Deus pegaram, os anjos de Deus que pegaram ele, levaram para o seio de Abraão. Irmãos, quando a pessoa parte em Cristo, os anjos de Deus vêm e levam para o paraíso. Isso é real. Essa vida, irmão, não só consiste em coisas materiais, como nós vimos aqui já. É importante ter, é bom ter. É bom ter. Mas não colocar o coração nisso. Temos que ser ricos para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. A gente tem que parar de ser bitolado com as coisas materiais, com roupas.
Tem gente que faz loucura por causa disso, por causa de carro e outras coisas. Se for para ter, vai ter. Glória a Deus. No tempo determinado, tem gente que faz loucura. Tem gente que faz loucura, se endivida, se arrebenta, trabalha só para isso, para pagar dívida, não consegue desfrutar. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. E se você crescer, glória a Deus, com o suor do seu trabalho, glória a Deus, em nome de Jesus. Ninguém conquista as coisas de uma hora para outra. Tem gente que leva anos para conquistar alguma coisa. Mas a palavra é essa, irmãos, seja rico para com Deus. Eu finalizo aqui, ele cometeu 3 erros. Quais foram seus erros? Ele era trabalhador, honesto, trabalhou corretamente, trabalhou de sol a sol, mas com a motivação errada. O amor dele estava no dinheiro, estava nos bens. 3 erros deles eu finalizo aqui. Ele achava que era imortal e iria morrer naquele dia. Ele achava que ia viver muitos anos. E não tinha se preparado para a eternidade. A eternidade é o céu. Porque o inferno também, as pessoas vão passar lá, na eternidade. É triste isso. A gente tem que falar de Cristo para as pessoas. A Bíblia diz que quem morre sem Jesus vai direto para o inferno. No inferno, depois, vai ter o julgamento, a pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Hoje não se prega mais isso, mas isso é uma realidade. Outra coisa, segundo o erro dele, não se interessava pelas pessoas, não tinha compaixão delas. Fazia vista grossa para o sofrimento, era insensível para com as pessoas. E o pior de todos eles, o terceiro erro, ele vivia como se Deus não existisse. Misericórdia. Deus sabe que nós não somos perfeitos e com Ele está a sua misericórdia. Graças a Deus que a misericórdia dele não tem fim. O salmista Davi disse no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. A gente precisa dessa misericórdia. Que o nosso coração não esteja, irmãos, em riquezas, em bens materiais, mas no Senhor. A bênção dele enriquece. Trabalhe honestamente, corretamente, continue, em nome de Jesus. Mas não seja bitolado não, irmão, com as coisas deste mundo. Faça isso não. Deixe que as coisas aconteçam naturalmente. Em nome de Jesus. Não fica bitolado no trabalho esquecendo da família. O tempo passa muito rápido. Depois vem um arrependimento. Você precisa dar tempo, precisa descansar, tirar umas férias. E acima de tudo, não se esquecer de Deus. Você precisa buscar o Senhor acima de tudo. Buscar em primeiro o reino de Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Em o nome de Jesus.